Olha só, já começamos com o quadro cheio, que alegria! Mais ou menos, né? A aula de hoje, pessoal, é um pouco teórica, embora a gente vá ter no quadro que vem alguma matemática, digamos assim, mas a importância dessa aula é realmente localizar vocês no tipo de sistema que a gente vai trabalhar, no que é um sistema de controle propriamente dito, ou relembrar o conceito da primeira aula, né? Porque a aula que vem a gente vai começar a esmiuçar os detalhes desses sistemas de controle, né? Todo esse xalalá que eu vou falar no início, vocês vão encontrar nas apostilas oficiais da nossa disciplina, tá? Com bastante texto, né? Mas eu tenho que falar, obviamente, um pouquinho para vocês aqui nas aulas. Então, coisas que a gente tem que entender antes de verificar quais são os tipos básicos do sistema de controle ou começar a esmiuçar o controle em malha fechada, que é o que a gente vai estudar, tá? A gente precisa saber mais ou menos quais são os sinais envolvidos na teoria de controle, ou os sinais mais importantes, digamos assim. Na minha opinião, o mais importante é a referência. Tá? A referência é o sinal que se deseja seguir. É o sinal que se deseja na saída do sistema de controle. Tá? Na indústria, a gente chama isso aqui de set point, normalmente. Que por exemplo, se eu estou fazendo o controle de um forno, vai ser a temperatura, se for a temperatura desejada, né? Se for um sistema fluidomecânico, pode ser a pressão, tá? Pode ser a velocidade das pás lá de um misturador, diferente, tá? É a referência, é o que eu quero como saída daquele sistema. Obviamente, a saída propriamente do sistema a gente chama de variável controlada, né? É aquilo que eu quero controlar, perfeito? A variável controlada que é literalmente essas que eu falei, as variáveis que eu acabei de citar, só que daí não é propriamente aquilo que eu quero, é de fato o que eu tenho na saída do meu sistema. Vocês viram nas últimas aulas, eu mostrei várias vezes que os sistemas têm dinâmicas, né? Quando eu comando, quando eu coloco um sinal na entrada do sistema, o sistema reage como ele quer, como é a característica dele. Tá? Então o sistema tem uma certa dinâmica. Então não adianta eu mandar o sistema para 100 graus, ele não vai ir na hora, né? Ele vai ter uma certa dinâmica dada pelas relações físicas do sistema. Tá? Então a variável controlada é aquilo que a gente tem, não vai ser igual àquilo que a gente quer, pelo menos instantaneamente. É impossível isso acontecer para sistemas que têm dinâmica, né? Então é bom diferenciar aquilo que eu quero controlar do set point do meu sistema, tá? Um sinal muito importante é o distúrbio. Esse sinal, ele é o oposto, digamos assim, da referência. Enquanto a referência é aquilo que eu quero na saída, o distúrbio é qualquer sinal externo que não é referência e que eu não quero na saída. Eu não quero que um sinal que não seja referência apareça, digamos assim, altere a minha variável controlada. Tá? Então, o distúrbio, eu até defini aqui, obviamente são definições que vieram na minha mente agora, né? Mas só para vocês entenderem, é um sinal externo que eu não quero ele na saída, eu não quero que ele influencie a saída. Tem como fazer isso? Tem. Em algumas vezes eu não vou evitar uma certa alteração na variável de saída, mas o controlador, né, ele tem por objetivo, muitas vezes, eliminar esse efeito o mais rapidamente possível. E tem vários exemplos, né? O exemplo que eu mais gosto de falar é o 7805. Né? Se eu tenho o 7805, que é um regulador de tensão, né? Tá? Um reguladorzinho de tensão. A minha tensão de entrada VI é a referência? VI, que é
teoricamente, a entrada que a gente, em eletrônica, a gente pensa, é a tensão de entrada aqui do 7805. E, de fato, é uma tensão de entrada, né? Se eu pensar em sistemas, ele entra como um sinal de entrada. Mas ele é a referência do meu sistema? Longe disso, é muito pelo contrário. Na teoria de controle, VI vai ser um distúrbio. Né? Por que um distúrbio? Né? A tensão VO tem que estar idealmente cravada em 5 volts nesse cara. Se a tensão VI muda, né, essa mudança não pode acontecer em VO. Então, uma mudança no sinal VI não pode chegar até VO. Tá? O sinal de referência está interno ao chip 7805. Tá? Eu não consigo ver ele externamente, né? A referência é gerada pelo circuito que não é representado nesse diagramazinho de blocos aqui. Se vocês abrirem o datasheet, vocês vão conseguir encontrar lá, né, o elemento que gera a referência do meu 7805. Tá? Mas o VI, esse é o melhor exemplo que eu consigo pensar, porque é fácil, todo mundo se deparou já com o 7805. VI, para nós, é tratado como distúrbio aqui. Tá? Então, diferenciem a referência do distúrbio. Um eu quero seguir, eu preciso seguir, eu vou ser bom se eu seguir. E o outro é o oposto, eu vou ser bom se eu não seguir aquele sinal. Tá? Outros sinais importantes, o sinal de controle. Tá? O que é o sinal de controle? É a variável que vai promover uma mudança no sinal que eu quero controlar. Para vocês entenderem que tipo de sinal é esse na teoria de controle, vamos imaginar, de fato, um fogão cuja válvula, né, vai ser movimentada para a temperatura aumentar. O controle dessa válvula, o sinal que vai promover a abertura e fechamento desse atuador, é de fato quem é responsável pela alteração na temperatura. Tá? Então, o sinal de controle vai ser aquele sinal que é a saída do meu controlador, daquele elemento que faz todos os cálculos para verificar qual é o sinal que eu tenho que impor no atuador para eu conseguir o resultado final desejado. Tá? Eu já mostro onde é que esses sinais estão nos diagramas de bloco, tá, pessoal? Não se preocupe. O último sinal, e é bem importante, é o erro. Tá? O erro vai ser, normalmente, a diferença entre a referência e a variável que eu quero controlar. Tá? Então, o erro é, literalmente, referência menos a saída do sistema de controle. Tá? E, usualmente, em todos os sistemas que a gente vai estudar, o erro vai ser a variável que eu vou ter que prestar atenção, digamos assim, como controlador. Se eu sou o controlador, me importa muito mais o erro do que qualquer outra coisa, né? Porque qual que é o objetivo do sistema de controle, se eu for pensar? É reduzir o erro. Né? Se eu reduzo o erro, significa que o meu sinal de saída está mais próximo da referência. Idealmente, o erro deve ser nulo, ou seja, a minha saída tem que ser igual ao set point. Né? Então, o que acontece? Eu listei aqui para vocês alguns dos objetivos, os principais objetivos de qualquer sistema de controle. O primeiro a gente chama de rastreamento. O que é o rastreamento? É a característica de segmento da referência, digamos assim. Ele me diz o quão bem o sistema rastreia uma referência. Tá? Em teoria, né, o rastreamento do meu sistema, para o rastreamento ser perfeito, né, o sistema de controle tem que implementar uma função de transferência unitária da referência para a saída. Porque se eu tenho uma função de transferência unitária, a referência se torna a saída. Só que é óbvio que isso é muito... não é muito impossível, né? Isso é impossível em sistemas que têm dinâmica, né? Então, o objetivo é que a função de transferência seja o mais rápida possível e que o ganho dê ser unitário, para essa característica que a gente chama rastreamento. O sistema ele tem que seguir uma referência de controle. Se ele seguir a referência o mais rápido possível, ele é um bom sistema de controle. O sistema tem que regular.
E daí regulação, tu tem que pensar no nome, no próprio nome do regulador. Isso aqui não é um regulador de tensão. Então a característica de regulação em sistemas de controle é quão bem o sistema reage a distúrbios. Tá? Um sistema que tem uma boa regulação, ele teoricamente tem que ter uma função de transferência nula em relação ao distúrbio. Porque daí o distúrbio vai mexer, a saída vai ficar zerada, não vai mexer, não vai mudar. Tá? Então a regulação boa, né, implica num sistema que não sofra, né, ação, não tenha a sua saída alterada pela ação de distúrbios. Tá? Essa característica é conhecida como regulação. A mais importante de todas, na minha opinião, antes mesmo de ter um bom rastreamento e ter uma boa regulação, é a estabilização. O sistema de controle tem que ser estável. Tá? Essa é a nossa grande e principal preocupação. Não adianta eu fazer todos uns cálculos mirabolantes, blá, 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 tudo maravilha, se o meu sistema resultante de controle for instável. Não adianta porra nenhuma. Né? A massa joga fora, porque tu vai explodir a caldeira. Né? Ou pelo menos fazer as válvulas serem acionadas, né? Se for uma... Né? Até estou fazendo um sisteminha de controle de pressão, né? Eu vou botar umas válvulas de segurança, porque vai que o meu controle, né, faça merda e a variável se perca. Né? E daí, sei lá, a bomba vai ficar enchendo, 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 vai explodir. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Os sistemas de controle devem ser estáveis, a não ser, uma observação, um parênteses, a não ser que eu deseje realmente um comportamento, por exemplo, marginalmente estável. Eu quero fazer um oscilador. Tá? Mas daí, normalmente, a gente não vai estudar propriamente aqui esse tipo de sistemas. Mas sim, eu posso matematicamente até encontrar um controle que faça com que o sistema seja marginalmente estável. Posso fazer. Tá? Última coisa importante que um sistema de controle tem que ter, né, e pode parecer estranho, assim, ó, manter as anteriores frente a incertezas nos modelos. Tá? Um sistema de controle bom, tá, ele tem que funcionar mesmo se a minha modelagem não for das melhores, se eu utilize um modelo aproximado. Tá? E isso é engraçado, porque se de fato eu posso trabalhar com incertezas, né, isso se torna uma aplicação um pouquinho mais prática. Né? Porque o que acontece? Se eu for trabalhar na matemática, eu vou ter, por exemplo, um pólen -2. Só que na prática, esse polo ele não vai estar em -2. Num dia ele vai estar em -1.9, no outro dia ele vai estar em -2.1, ele vai mudar com a temperatura, não sei, com a umidade. Né? Os sistemas mecânicos, por exemplo, eles são muito sensíveis, né? Eles dilatam, eles contraem com a temperatura, mesma coisa os circuitos. Né? A resistência varia com a temperatura. Eu tenho que ter um sistema que funcione mesmo com essas pequenas variações, porque daí ele vai ser um sistema de controle que funciona na prática. Perceberam? Então, essas são características do sistema de controle que são boas características, né? Eu tenho que ter um bom rastreamento, eu tenho que ter uma regulação ok, o sistema tem que ser estável e tudo tem que funcionar mesmo se eu tenho certas pequenas variações nos meus modelos. Tá? E a gente vai agora para os tipos básicos de controle, para entender de fato o que a gente vai estudar desse ponto em diante da disciplina. Tem dois tipos básicos de controladores. Tá? Os controladores que operam em malha aberta, isso não estou falando topologias, porque topologias tem muitas, né? Tá? Mas vocês vão entender o que é o conceito de malha aberta e malha fechada na aula de hoje. O controlador, o sistema de controle que a gente diz que ele funciona em malha aberta, ele não utiliza a variável que eu quero controlar, né, a variável controlada,
Malha fechada é quando tem realimentação? Isso. Então, a definição de um sistema em malha aberta está aqui bem resumida para vocês. Um sistema em malha aberta, ele não utiliza a variável controlada, ele não utiliza o sinal que eu quero controlar para compor o próprio sinal de controle. Parece simples, mas é uma coisa interessante, né? Porque, por óbvio, a malha fechada, eu só vou tirar esse não aqui da frente. Tá? Então é o seguinte, ó, se o sinal que eu quero controlar é utilizado para compor o sinal que controla o sistema, tá? Eu tenho um controle chamado controle em malha fechada. De novo, se o sistema utiliza a variável que ele quer controlar para calcular, compor de qualquer maneira o sinal de controle, controle em malha fechada, ou que usa o feedback, a realimentação. Esse sinal, ele é produzido realimentando a saída do meu sistema. Tá? Existem alguns sistemas que não fazem isso. Tá? Que o sinal de controle não depende da saída. Esses sistemas são conhecidos como sistemas em malha aberta. No próximo quadro eu vou explicar cada um em mais detalhes, tá, pessoal? Mas a definição formal é essa. Então, malha fechada, tá? É a mesma coisa, só que sem o não. Dá até dó de escrever, enche o saco escrever, né? Tá? A gente vai dar uma olhada primeiro na malha aberta, para depois verificar, né, quais são as vantagens, quais são as desvantagens de implementar um controle em malha fechada, que é, de fato, os controladores e sistemas de controle que a gente vai estudar nessa disciplina. O que é um sistema de controle em malha aberta? Como que ele é? Ó? Então, um sistema em malha aberta. Malha aberta, normalmente a sigla que a gente usa é malha aberta, MA, né? Sistema em malha aberta. Tá? Esse sistema de controle em malha aberta, né, ele recebe o nome em inglês de sistema forward. Né? Forward, tá, pessoal? Forward. Por que ele recebe esse nome, esse controlador? Porque ele vai... Os sinais de controle, o fluxo de informação só vai em direção à saída, numa direção, para frente. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, para vocês verem como não é difícil projetar um sistema de controle. Assim, não é nada difícil. O mesmo exemplo que a gente já usou em outras aulas. Eu tenho esse tubo aqui, daí eu tenho uma fonte aqui de tensão CC, que vai acionar esse motorzinho aqui da bomba. Eu já falei para vocês esse exemplo, né? Vamos imaginar que eu ensaie essa porcaria e encontre a curva que eu vou colocar no quadro. Tá? Eu tenho meu sisteminha, que na verdade é toda aquela porcaria que está ali. E eu dou um degrau de tensão na bomba. Eu vou ir de 0 até 10 volts. A saída do sistema foi essa aqui, ó, né? Aqui ele vai para 5 bar. E ele chega aqui em 5 bar, eu vou colocar um tempo, não é aleatório, tá, pessoal? Mas vamos colocar que ele fez isso em 10 segundos. Qual é a função de transferência desse sisteminha aqui que eu estou simulando? Simulando não, né? Posso fazer esse ensaio na prática, se eu quiser para vocês qualquer dia desses. Né? Eu só estou esperando o sensor chegar. Tá? Um sensor de pressão que é caro para burro. Dei um degrau, o sistema tendeu para 5 e levou 10 segundos para estabilizar. Essa resposta, ela se parece muito com que resposta, pessoal? Impulso? Impulso? Não. Né? Deixa eu colocar aqui. Está aqui a resposta do sistema. Aqui está a entrada. Eu aplico a entrada em 0. E aqui está a saída. Pessoal, vocês vieram nas últimas aulas?
Não, é questão de honra, eu não vou continuar até alguém falar. Uma rampa. Uma rampa? Jesus Maria, cara. Que tipo de resposta esse sistema tem, pessoal? Que a gente estudou agora há pouco. Uma resposta cansada. Uma resposta cansada, que eu falei brincando, mas qual que é o nome sério desse negócio? Estou começando a ficar brabo. Amortecido. Amortecido? Não, vocês estão pensando muito complicado. Qual que é o sistema mais Respostas simples? de primeira ordem. Muito obrigado, por favor, sintam-se mijados. Não é possível, a gente está vendo isso nas 3 últimas aulas. A gente viu resposta de primeira ordem, que é essa resposta simples, uma exponencial, né? Depois a gente viu resposta de segunda ordem. Depois a gente enfiou 0 para ver o que acontecia. Falei, sintam-se mijados, virtualmente mijados. Né? Esse carinha aqui, ele é aproximado facilmente por um sistema que tem quantos polos? Quantos polos? 2. Não! Não! Não pode ser! Não pode ser. Eu vou pegar, eu vou deixar bem na beirada essa morsa de 20 quilos, mais ou menos, deixar bem na beirada e amarrar uma corda. Daí eu vou descer lá embaixo, né? Vou pegar a corda, assim, puxar e esperar, e ficar no mesmo lugar. Né? Eu vou fazer que nem meu tio, que já tirou um tijolo para cima e ficou olhando cair. Tá? Pessoal, esse infeliz tem um polo só e o polo real. Ele tem uma resposta de primeira ordem. Eu acabei de perguntar. Sinto-se mijados pela segunda vez. Tá? Tem que dar uma olhada nas aulas. Isso tem que estar introjetado na mente de vocês. Se o sistema respondeu assim, sistema de segunda ordem, claramente com raiz complexa. 2 polos eu vou ter. Se o sistema reagiu assim, posso aproximar o sistema por uma função que tem um polo real apenas. Se o sistema não tem essas 2 respostas claras, tu não pode falar absolutamente nada. Né? Daí realmente, daí eu não vou xingar tanto vocês, tá? Pessoal, tem que se ligar. Te liga, bico. Te liga, bico de luz. Esse sisteminha, ele tem uma constante de tempo, ou até melhor, tem o tempo de estabilização de 10 segundos. E a gente viu que para sistemas de primeira ordem, o TS é 4 vezes o tal, que é 4 vezes 1 sobre, né, a parte real do polo em módulo, se eu fosse pensar, né? Então é menos a parte real do polo. Sei que está pequenininho aqui, né? Então tu pode literalmente encontrar a localização do polo só olhando a resposta. Vocês têm que ser capazes de fazer isso. Tá? Esse sisteminha vai ter um polo cujo tal aqui, né, eu posso até calcular direto, vai ser 10 é igual a 4 vezes tal, o tal é 5 meios, né? Então o polo é o contrário, né? Só inverter. Então o polo está localizado em menos 2/5. Esse é o polo do meu sistema. Eu jamais imaginei que eu ia mijar tanto vocês assim no início da aula, porcodio. Qual que é o ganho DC do sistema, pessoal? Se preparem para mijar. Qual que é o ganho DC desse sistema? Vamos ver quem tem coragem. Dou-lhe uma. Ninguém. Sim, professor, tu só xinga a gente. Pessoal, a entrada atendeu para 10. A saída atendeu para 5. Qual que é o ganho DC? 5 dividido por 10, que é 1 meio. Essa função de transferência tem ganho DC 1 meio e tem um polo localizado em menos 2/5, né? Menos 2/5 é quanto? É 0,4? Isso aí. É, isso. Então, esse sistema, olhando a resposta, eu posso aproximar, encontrar uma função que é S menos mais 0,4. Como é que eu faço esse infeliz ter ganho DC 1 meio? Como é que eu faço esse G
ter ganho DC 1/2. O que eu tenho que botar aqui em cima? 0,2? 0,2. O que tá vendo com vocês hoje, pessoal? Vocês estão lentos, hein? 0,2. Agora, essa função é literalmente uma aproximação do meu sistema. E eu fiz isso sem modelar, né? Fiz isso sem modelar. Então, agora eu vamos pensar juntos. Tá? Eu descobri que esse sistema tem essa função, aproximadamente. Tá? Se eu estou programando, peguei um Arduino da vida, que seja, para ser mais fácil, peguei um Arduino da vida. Tá? Eu sei que se eu aciono, vamos imaginar que eu tenha um shield que controle uma fontezinha que eu posso ir de 0 até infinito. Atenção. Se eu coloco 10 volts, eu chego em 5. Perfeito? No meu código, eu quero ter uma variável x, que é a referência do meu sistema. Tá? X é a referência do meu sistema de controle. Idealmente, se eu disser que eu quero 10 bar de pressão, o meu sistema vai ter que tender para 10 bar. Perfeito? Só que percebam como a relação do meu controle para a minha saída não é unitária, né? O ganho DC desse sistema é 1/2. Então, olhem só, é bem fácil de fazer um controle em malha aberta. Se eu tenho X bar, que é a minha referência, até vou chamar, dá para chamar de referência no código, né? Ref. O que eu tenho que ter nesse bloco para que essa função aqui, 0,2 dividido por S mais 0,4. O que eu tenho que ter aqui para que se eu coloco aqui 10 bar, a saída do sistema tenda para 10 bar também. E na verdade, observe como é fácil de projetar. Matematicamente, eu posso pensar numa função para colocar aqui dentro que a referência seja exatamente igual à saída do meu sistema? É possível matematicamente isso? Matematicamente é possível. Tá? Se eu coloco nesse bloco S mais 4 aqui em cima e divido por 0,2, qual é a relação entre a referência e a saída? É unitária, né? Só que é óbvio que isso eu não consigo fazer, infelizmente, na prática. Tá? Em sistemas contínuos, eu não vou conseguir implementar funções que são dadas apenas por zeros. Né? Eu tenho que ter um polo ali, eu vou ter esse polo, é inevitável. Tá? Mas eu posso pensar em estabilizar. O que eu tenho que botar aqui dentro para que por uma referência de 10 bar, dentro do código, dentro do meu Arduino, eu chegue numa saída de 10 bar? Qual que é o ganho que eu preciso colocar aqui? Verso o ganho DC? Não, 0 ganho DC, eu vou tender para 0, né? Ganho 2. 2. Ganho 2. Acho que eu entendi, desculpa, não é 0. Vocês colocaram inverso do ganho DC, né? Eu entendi 0, desculpa. É literalmente o inverso do ganho DC, perfeito. Se eu coloco 2 aqui, né? Para uma referência, se eu imaginar a referência aqui no código de 10 bar, o meu compensador ele vai saber que a tensão que eu tenho que pôr no sistema é de 20 volts. Para que por uma tensão de 20 volts, ao invés de tender para 5, ele vai tender para 10. Viram como não é difícil projetar um controlador? Esse é o controlador do meu sistema. 2. É um ganho de 2 vezes. Pessoal, todos os sistemas em malha aberta fazem isso. Todos quase. Né? Se faz ensaios e se delimita. Eu vou usar um ganho 2 aqui, beleza? Show de bola. Tá? Então é relativamente simples de entender e principalmente de projetar. Vocês conseguiram projetar um sistema em malha aberta que rastreia a referência perfeitamente.
Porque para uma referência de 10, a saída tendeu para 10. Significa que o ganho DC, né, do rastreamento desse sistema é unitário, que é o meu desejo máximo. Tá? O desejo máximo é fazer um sisteminha do capiroto lá que faça isso ser 1, só que isso é impossível, que nem eu já expliquei, pelo menos para sistemas contínuos. Tá? Qual que é o grande problema desse sistema? Percebam que o sistema ele não faz ideia que ele está em 10, né? Ele vai para 10 se eu tiver muita sorte. Porque o que acontece? Se por acaso o motor comece a perder ou ter um vazamento, daí o sistema não vai tender mais para 5, todo mundo concorda, né? Se ele tem um vazamento ali na bomba, no pistão, ele vai tender para um valor mais baixo, aqui eu vou ter uma diferença, porque eu vou ter vazamento. Se ele tender para um valor mais baixo, significa que o quê? Que para um mesmo valor de referência eu não vou mais ter ganho unitário, né? Então, o que acontece? Se teve uma alteração no meu sistema, eu já não tenho mais um bom rastreamento. Esse é um calcanhar de Aquiles, né, do controle em malha aberta. Como o controle em malha aberta não usa essa variável para calcular o controle de tensão que ele vai aplicar na bomba, perfeito? Qualquer alteração no modelo vai me resultar numa variável diferente de saída. E outra, né, pessoal? Vamos imaginar que o meu driver ali não esteja muito bem, né? Perfeito? Ele esteja com offset. Esse offset pode ser modelado por um distúrbio. Esse offset de tensão pode ser modelado por um distúrbio aqui, né? Eu chamei de W de S ou W de T, pode ser, tanto faz. Tá? E daí tudo bem, o compensador compensou que 20 volts, calculou que 20 volts é a melhor tensão para eu ter a saída que eu desejo. Só que esse distúrbio, o controlador não tem noção, ele não sabe. Porque isso aí, sei lá, pode ser um erro no hardware que aconteceu. Tá? E daí a tensão não é mais 20 aqui, ela vai ser 22. O sistema vai tender para o quê? Para um valor diferente. Então perceberam como a regulação nesse sistema não é muito boa. Né? Porque como eu não realimento a informação de saída para compor o sinal de controle, eu não tenho noção se o sistema tal não está na referência. Esses sistemas aqui, eles têm vantagens, pessoal. Não é um sistema horrível que eu tenho que descartar. Muito pelo contrário. Ele é um sistema simples, de facílimo projeto, que eu consigo ter um bom desempenho de rastreamento se eu conheço muito bem o meu sistema e se eu sei muito bem que o ambiente que ele vai estar é um ambiente pouco propenso a ter esse tipo de situação. Né? Então, o controle em malha aberta é bastante utilizado, inclusive em conjunto com o controle em malha fechada. Então, não dá para ser descartado. Mas vocês têm que entender que ele é um sistema muito limitado. Porque eu consigo rastrear. Show. Eu não consigo regular. Tá? Uma coisa boa desse sistema é o seguinte, olha só. A planta é estável ou instável? Né? A planta que eu estou querendo controlar. Esse sisteminha aqui, ele é estável, né? Ele tem um polo no semiplano esquerdo. Tá? O controlador só vai ser instável se eu fizer a genialidade de colocar um polo no semiplano direito aqui, coisa que eu como controlador, como projetista, jamais vou fazer. Então o que acontece? Um sistema em malha aberta é de muito fácil estabilização. Tá? Na verdade, ele é muito fácil de manter estável. Até vou reformular a minha frase. Se a planta é estável, deu para a bola, eu estou feito, porque daí o meu é só projetar um compensador estável. Né? Porque o que acontece? A equação entrada e saída desse sisteminha aqui,
é tão somente o produto, né? Barbada. Tá? Qual que é o calcanhar de Aquiles frente à estabilização? Se a minha planta for instável, por exemplo, a minha reguinha, né, o Segway, se o sistema é naturalmente instável, eu jamais vou conseguir usar uma estratégia em malha aberta. Tá? Porque eu não vou conseguir compensar um polo instável jamais por cancelamento em cascata. E por que que eu não vou poder fazer isso? Um detalhe importante, né? Eu consigo fazer matematicamente. Até vou mostrar aqui para vocês, né? Vamos ver se eu tenho espaço aqui. Tem. Se eu tenho esse sisteminha aqui, ó, 10 sobre S menos 2. Esse é um sistema instável. E eu posso perguntar para vocês, como é que eu posso estabilizar esse sistema matematicamente? Ô, professor, cancela esse polo com 0. Por exemplo, esse sistema resultante matematicamente vai ser estável. Só que qual que é o grande problema? Eu expliquei para vocês. Na prática, esse sistema não vai ter um polo em menos 2. Ele vai ter um polo em menos 2,00000001. Ou seja, o cancelamento na prática nunca é perfeito. Nem para raiz estável, nem para raiz instável. Consequentemente, sempre vai sobrar uma exponencial positiva que vai foder com a nossa vida. Eu não posso estabilizar plantas instáveis com o controle em malha aberta. Não consigo. Não, é tipo o Moisés. Moisés não consegue. Não consigo. Tá? Eu só posso trabalhar com plantas instáveis se eu fechar a malha. Tá? Porque daí eu não faço um cancelamento utilizando sistemas em cascata. Né? A própria saída do sistema vai ser realimentada. E daí eu consigo fazer mágica, eu consigo realmente fazer coisas bem complexas. Porém, sistemas em malha fechada são, não digo infinitamente, eu sou sagitariano, eu sou exagerado, são infinitamente mais complexos. Mais difíceis de projetar, mais difíceis de analisar, é tudo mais difícil. Em compensação, eu consigo ter um desempenho melhor de sistemas em malha fechada que em sistemas em malha aberta. Por quê? Porque como a equação é mais complexa e a relação entre os sinais também, e eu realimento uma informação de saída para compor o próprio sinal de controle, o sistema consegue antever situações com mais facilidade, né? Porque, por exemplo, ele pode calcular a derivada da saída. Porra, se a derivada está subindo, significa que tem alguma coisa errada. Então, perceberam como o conhecimento da saída ajuda muito a controlar sistemas. O controle em malha aberta não tem essa noção, porque ele não sabe a saída, ele não sabe a variável de saída. Então, se a variável de saída sofrer uma alteração que não seja proveniente da referência, ele não vai atuar. Isso é muito ruim. Tá, pessoal? Então, tudo isso vocês têm que ter em mente. Tá? Vocês têm que saber o que é a malha aberta, quais são as vantagens, mas o que a gente vai fazer aqui na nossa disciplina é estudar esse tipo de controlador, que é o controlador em malha fechada. Tá? E o controlador em malha fechada, por que eu consigo fazer tanta coisa, né? Ou por que ele tem um desempenho melhor, né? Em resumo. Porque ele tem essa estrutura, coisa que vocês já viram em diagramas de bloco, mas agora eu estou formalizando para vocês. Normalmente, o meu compensador é colocado aqui em cima, ó. Até vou deixar aqui, ó. Parecido com a malha aberta, né? Bem parecido. O compensador está no ramo direto e é o compensador quem gera o sinal de controle para atuar na planta. Só que o que se faz? Eu vou pegar a saída, vou utilizar um sensor que seja
qualquer elemento, né? Normalmente eu tenho que usar um sensor, né? Não posso, às vezes eu não posso realimentar direto a variável, às vezes não, né? Porra, imagina se eu realimentasse temperatura. Um forno de 500, daí tu bota o circuito dentro do forno ali, né? Não, né? Tu tem que usar um sensor para que a temperatura seja convertida em termopar, por exemplo, em tensão, né? Para depois tu realimentar essa informação no meu circuito, né? E usualmente essa estrutura aqui ela é utilizada, tá, pessoal? A minha referência, que normalmente a gente chama de RDS, ela vai ser comparada com a saída do sensor, que às vezes eu chamo de BDS, e essa comparação vai gerar o sinal do erro. O compensador, percebam que agora não está processando só a referência. O compensador processa a diferença entre referência e o que eu tenho na saída, para gerar o meu sinal de controle, que a gente chama usualmente de UC. Tá? Tem vários nomes, tá? Esses são os nomes que eu escolhi para essa apostila, né? E o sinal de controle vai atuar na planta para eu ter a saída do meu sistema, que vai ser lida pelo sensor, né, comparada e realimentada. Então, o que acontece? Naturalmente, esse carinha aqui tem um comportamento melhor, mas com certeza mais complexo. Tá? Por exemplo, se por acaso eu adicione, como foi o caso do offset ali, né? Se eu adicionar nesse ramo um distúrbio externo, que eu não conheço as características, não preciso conhecer nesse caso, se o compensador tinha calculado 20 volts e aqui vai ser 22, a saída vai aumentar. Poxa, se a saída aumenta, o erro muda. O compensador percebe isso e recalcula a saída dele para 18, para que somado a 2 dê 20, que é o que eu quero. Perceberam? Então, com certeza é melhor. Melhor não é muito bom, né, cara? Não é que seja melhor, né? Quanto à regulação, a malha fechada é muito melhor do que a malha aberta. Isso aqui já é a malha fechada, eu esqueci do título, né? Malha fechada, que seja. Tá? Qual que é o problema da malha fechada? Um dos grandes problemas da malha fechada. Se eu não projeto o compensador direito, se eu não sou muito cauteloso, eu posso instabilizar o sistema de controle como um todo. Vou explicar para vocês aqui num exemplinho, né? Vamos imaginar que eu queira controlar a posição aqui dessa régua. Perfeito? Óbvio que se eu quero mudar de um lado para o outro, uou, né? É fácil de fazer, né? Mas imaginemos que tu projetou um compensador meio mal, que quando ele vai para a direita, ele percebe que a ponta está indo muito rápido, que seja, e tenta agir para compensar isso. Só que se ele reage muito rápido, o que acontece? O sistema abre mais ainda. E daí quando ele volta, ele tenta corrigir, o sistema abre mais ainda. O sistema abre mais ainda. E assim por diante. Tá? Então, se eu não controlo muito bem as ações do meu compensador em malha fechada, eu posso ter um controle instável. Tá? Perceberam? Agora me lembrei daqueles vídeos daquelas modelos caminhando com os saltos altos, não sei se vocês já viram, que quando ela começa a bambear, vai para um lado, ela tenta corrigir, vai para o outro, só que ela corrige demais, daí vai mais ainda, só que ela tenta corrigir e pá, ela acaba caindo. Tá? Então, se eu tenho uma realimentação e eu não consigo ou sobre-reajo a um erro, vocês viram a corrida que o Leclerc saiu? Né? Que ele deu, sobreesterçou, né? A traseira dele saiu, ele tentou compensar, só que daí ele compensou muito forte para o outro lado, né? A traseira daí foi mais ainda para o outro lado, e daí já está feita a merda, né? Porque daí quando ele tenta compensar, ele vai sair e acabou perdendo o controle do carro.
perdendo o controle do carro. Tá? Então, dependendo da ação de compensação que eu faço, mesmo que o sistema seja estável, eu posso ter um sistema com realimentação instável. Então, esse é um ponto crítico do sistema em malha fechada, tá, pessoal? O sistema em malha fechada tem esse nome não, mas em inglês, que eu acabei nem colocando, né, desculpa, em inglês é feedback, né? Por quê? Porque eu pego a saída e realimento de volta aqui na entrada, por isso que é o nome feedback. Então é um controle realimentado, com retroalimentação, tá bom? Quais são as características? Eu consigo ter uma boa regulação, consigo ter um bom rastreamento, com mais esforço, mas consigo ter incertezas envolvidas e mesmo assim, por essa realimentação, ele consegue chegar no mesmo resultado, né? E sim, consigo manter o sistema estável se eu projetar direito o compensador. Vamos imaginar o nosso sisteminha aqui agora, olha. Olhem como é muito, mas muito mais difícil encontrar uma função para corrigir esse erro, olha só. O meu compensador está aqui, ó, que eu não sei ainda o que ele é. Vou chamar ele de C de S. Aqui eu tenho mais, menos, e vou facilitar um pouquinho. Vamos imaginar que eu dê para vocês um sensor aqui, né, que ele me dá exatamente a tensão em bar aqui. Bar. Só que daí entra bar, realmente pressão, sai tensão. 1 para 1. Vai ser 1 volt por bar. Não sei se vocês entenderam, né? Isso é conhecido como realimentação unitária. É a mais importante de todas. Por quê? Porque hoje em dia eu consigo fazer isso. Né? Quando eu for fazer um sensor de umidade, vocês não conseguem ler a umidade já bonita em umidade mesmo? Consegue, né? A maioria dos sensores hoje em dia ou tu comunica via SPI ou tem uma saída em tensão que tu consegue compensar no código para encontrar o valor. Então é bem fácil encontrar um ganho unitário nesse sensor. Olha como é mais chato. Referência, saída. Se eu fizer a mesma pergunta para vocês, vai ser muito difícil vocês responderem isso agora, nesse nível que a gente se encontra. A pergunta é, qual tem que ser o valor do compensador para que se eu colocar aqui 10 bar, estou exagerando, 10 bar é bastante pressão, né? Eu tenho aqui 10 bar. O 2 não resolve mais, né? Por quê? Porque é uma situação completamente diferente. O Y sobre o R é muito mais complexo, não é só o ganho, né? O Y sobre o R nesse sistema vai ser C de S vezes 0,2 sobre S mais 0,4, 1 mais C de S vezes 0,2 sobre S mais 0,4. Professor, é. Multiplicando em cima e embaixo, capiroto, blá, 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 vai me sobrar 0,2 vezes C de S dividido por S mais 0,4 mais 0,2 C de S. E para finalizar a nossa aula, que eu acredito, parece que eu estou falando há um milênio aqui. Não, até que não é muito. Mas eu sinto que eu estou falando por milênios. E eu vou ficar aqui até vocês me responderem, porque eu tenho fé em vocês. Pessoal, qual é o objetivo do sistema de controle se eu comparo a saída com a referência? Quanto é que eu tenho que ter nessa equação? Primeira pergunta, né? Que eu já falei até na aula. Vou começar fácil. 1, perfeito. Isso aqui tem que ser 1 no mundo das maravilhas. Eu não vou conseguir, tá? Por causa da dinâmica da pressão aqui do meu reservatório, né? Não tem como fugir disso, é difícil, né? De fato. Então eu vou simplificar a pergunta. Eu vou falar assim,
o ganho DC dessa função tem que ser 1. Por quê? Porque se o ganho DC dessa função é unitário, se entra 10 bar, se o sistema estabiliza, ele vai estabilizar em 10 bar, por causa do ganho DC, né? O ganho DC me diz a amplitude da entrada, se o ganho DC é 1, a saída vai tender exatamente para a amplitude da entrada. É possível eu escolher um C que faça isso para mim? Se eu substituir, calcular o ganho DC dessa função, né, eu vou ter 0,2 C de 0 sobre 0 mais 0,4 mais 0,2 C de 0. Esse é o ganho DC, né? Pergunta diferente. Quanto que tem que ser o C para eu ter, na função de rastreamento, esse é o nome dessa função, na função de rastreamento ganho unitário? Essa é uma pergunta difícil. Vou refazer então a pergunta. Ó. Quanto é que tem que ser o C de S? Né? Na prática é o C de 0, tá, pessoal? Quanto é que tem que ser o C de S para essa função aqui tender para 1? Infinito? Infinito. Perfeito, ótimo. Olha, eu estou secando vocês. Estou secando. Né? A mijada que eu dei antes. Muito bem, cara. Por quê? Porque só se eu fizer C de S infinito aqui nessa equação, eu vou ter infinito sobre infinito, que é 1. Pode ver. Se o meu S é 0, que é o ganho DC, não esqueçam, né? Se eu fizer C de S 20, eu vou ter 20 vezes 0,2 dividido por esse mesmo valor, só que esse mais 0,4 aqui, né? Que vai foder com a minha vida. Ele não vai ser 1. O único valor que eu consigo zerar o erro, ou seja, fazer y sobre S1, é fazendo C de S tender para infinito. Eu consigo fazer C de S tender para infinito, pessoal? Na verdade, né? Na verdade, eu tenho que ter C de 0 igual a infinito, né? Quem que é C de 0? Quem que é C de 0? É o ganho DC do compensador. Em outras palavras, o ganho DC do controlador que eu estou usando aqui tem que ser infinito. Primeiro, percebam como o raciocínio é completamente mais difícil do que aqui, né? Ô, professor, eu vou ter que ter um compensador aí infinito. Mas não todo compensador, eu só preciso do quê? Do ganho DC infinito. Existe alguma função C de S que tenha ganho DC infinito? Mas bem grande tem, eu acho, né? Bem grande tem, mas existe? Já estou respondendo, né? Próxima pergunta, vocês sabem qual vai ser, né? Qual? Impulso? Impulso? O impulso? Não, o que vocês têm com o impulso hoje? Vocês estão com alguma coisa com o impulso, né? Primeiro, o impulso não é um sistema, né? O impulso é um sinal. Eu acho que eu entendi o que vocês quiseram, mas eu perguntei, existe algum sistema com ganho DC infinito? O impulso é um sinal. Não confundam alhos com bugalhos. O Alexandre comentou no chat um integrador. Meu Deus, Alexandre! Alexandre, te daria um abraço se eu pudesse. Te daria um abraço, te cumprimentaria, te passaria um mate, né? Por quê? Porque, de fato, o integrador. Professor, que honra, hein? Olha ali, viu? O integrador, pessoal, matematicamente é o único sistema que tem ganho DC infinito. O único, tá? Porque ele é o único aqui, ó, que eu vou ter uma divisão por 0 se eu fizer o STD a 0. E aí que tá a beleza. Olha a beleza disso, sim. Eu me canso, eu dou aula dessa porra há 7 anos quase e eu acho isso bonito pra caralho. Tudo bem, matematicamente vocês viram, o ganho tem que ser infinito, o único caninho que tem ganho infinito é o integrador. Mas por que esse infeliz zera o erro? Essa é a pergunta que vocês têm que se fazer.
Olha só, é demais, é demais. Esse sisteminha aqui, a gente viu que o ganho DC dele é 1/2. A gente viu também que se eu tenho que ter 10, se eu tenho 10 aqui, significa que esse sinal tem que ter 20 ali. Porque daí 20 vezes o ganho DC tende a 10 essa porra. Se eu tenho essa situação, olha que coisa bizarra. Se eu tenho essa situação, 10, aqui é 10, se a referência é 10, esse valor é 0. Porra, professor, não faz sentido. Pode não fazer sentido no primeiro momento. Mas a única maneira de eu zerar esse carinha aqui e manter a saída com um valor é se o ganho DC desse infeliz for infinito. Porque daí eu vou ter 20 dividido por 0, né? E o único carinha que consegue manter a saída com um valor tendo o sinal de entrada zerado é porque eu fiz, na verdade, eu calculei a área do sinal, né? Se o sinal fez isso aqui, essa área, se eu acumulei, esse sinal só pode ter feito o quê? Isso aqui. Porque eu vou calcular essa área, né? Então, o que o integrador faz? Ele fica olhando o erro e integrando. Daí, opa, se o erro ficou negativo, por exemplo, ele vai desintegrar, né? Porque indica que a saída passou. Perceberam que o integrador ele tem essa característica mágica de só estabilizar se o erro zerar. Porque se o erro não zera, ele continua integrando. Tá? Vocês agora receberam aqui uma bênção, a bênção do integrador. Porque esse filho da puta é o único carinha que consegue zerar o erro, tá? Num sistema com realimentação. Né? E faz todo sentido. Né? Se tu for parar para pensar e começa a viajar, porque isso é uma viagem, né? Isso é uma viagem. Os carinha é tipo um chá de cogumelo isso aí, rapaz. Né? Tu toma e daí tu fica viajando. É uma doideira. E outra coisa que eu já vou aproveitar para falar, porque eu já estou viajando demais, né? Se não for um integrador, se for um ganho 2 aqui, que é o mesmo carinha aqui, observem como essa situação é impossível de acontecer. Impossible. Impossível. Né? O que acontece? A gente viu que para eu ter um valor na saída, eu tenho que ter uma entrada, né? Nesse carinha aqui. Né? Então, o que vai acontecer? Olha só, se eu tivesse um ganho qualquer aqui, X, 2, K, que seja, esse carinha aqui, se ele é 0, e esse carinha não é um integrador, é uma situação que é impossível de acontecer, né? Porque se esse carinha aqui é 2, eu vou ter 0 vezes 2, que é igual a quanto? 0. Porra, mas aí se eu botar 0 aqui, isso aqui vai tender para 0. Quando eu não tenho um integrador, só existe um valor que o sistema vai estabilizar. E não é nulo aqui. Eu vou ter que ter um valor não nulo nesse infeliz. Por exemplo, se esse carinha estabiliza, se esse carinha até 3, né? 3 vezes 2 igual a 6. 6 vezes 1/2, isso aqui é 3. Né? Só que daí eu vou ter 3 menos 10, isso aqui vai para 6. E daí 6 vezes 2, isso aqui vai dar 12. Daí esse carinha aqui vai para 6. Daí 6 menos 10, ele vai para 4. Perceberam que existe uma realimentação? Eu estou fazendo aqui de uma maneira totalmente chula, né? Mas vocês perceberam que para o compensador que não é um integrador funcionar, eu tenho que ter um valor numérico aqui para que esse valor vezes o compensador dê um valor aqui. O único carinha que consegue zerar esse sinal mantendo esse sinal com o valor ali é o integrador. Tá? Na próxima aula, a gente vai ver a teoria do erro, que é literalmente encontrar qual que é o valor de erro, né,
que o sistema vai apresentar em regime permanente. Para esse sisteminha como ele está aí, a situação de equilíbrio é a seguinte, ó. 5 vai ser realimentado, vai dar 10 menos 5, que é 5. 5 vezes 2 vai dar 10. 10 vezes 1/2 vai dar 5. Opa, então o sistema estabilizou. Perceberam? Né? Outra coisa, brinde para a aula de hoje. Se eu aumento esse ganho, quando eu aumentar esse ganho, o sistema vai conseguir operar com um sinal menor aqui na entrada, porque o ganho do compensador vai tocar um valor maior aqui. Compreenderam? Tá? Só que agora a gente entra realmente na teoria de controle, estudando coisas que são próprias da realimentação. E uma delas é saber aonde o sistema vai estabilizar, que não é uma coisa tão simples assim. Tá? Mas isso é papo para a próxima aula. Tá? Uma das conclusões eu já falei para vocês. Para zerar o erro eu tenho que ter um integrador. Mas isso a gente vai discutir bastante nas próximas aulas, tá, pessoal? Então, eu sei que foi uma aula viajante, eu falei um monte de coisa, posso ter falado umas merda, mas daí eu vejo na edição e corto fora. Falou? Aquele abraço, meus queridos. Até mais.